Muito bem, amigos, cá estamos nós então com o nosso tema livre e aquele abraço ao irmão Céu que está sempre nos acompanhando. E Céu, meu assunto hoje é basicamente política, só apenas uma pequena introdução falando da Covid em Santa Catarina, de uma informação da redução de janeiro até agora de 92% dos casos ativos. É uma boa notícia realmente para o estado de Santa Catarina. Lages eu tenho acompanhado diariamente e a gente via que os índices estavam acima de 1.000 casos ativos, quase 2.000, agora estão com um pouco mais de 170 casos ativos e isso então nos motiva muito, inclusive com a abertura por parte do governo através de decreto, desobrigando o uso da máscara em ambientes abertos e ambientes fechados. Isso então nos dá uma nova liberdade, uma nova dinâmica na nossa vida e no nosso trabalho, embora ainda tenhamos que tomar algum cuidado. Mas como eu disse, os nossos assuntos de hoje são todos eles ligados à política, basicamente, e eu quero começar falando do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Esta semana, eu acompanhei uma entrevista dele à Rádio Guarujá, de Florianópolis, e ele comentou, basicamente, algumas coisas muito importantes e que chamaram a atenção. O prefeito de Chapecó está diante da iminência de ser pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Mas ele vive uma situação de extrema dificuldade, precisa tomar uma decisão também radical, porque ele é prefeito, ele está há 1 ano, 3 meses e alguns dias no comando do governo municipal de Chapecó. Então, para ele tomar uma decisão e deixar, ele precisa desincompatibilizar, ele precisa renunciar ao cargo de prefeito, e é uma decisão muito difícil, até no máximo dia 2 de abril. Nessa entrevista, os comunicadores da hora fizeram várias questões perguntando para ele se ele tomaria realmente essa decisão, e ele explicou alguns motivos que podem levar a ele decidir então pela renúncia da prefeitura e ser candidato a governador no estado de Santa Catarina. Entre as situações que ele colocou, primeiro, vai aguardar no decorrer desses próximos dias uma pesquisa no estado, e se ele estiver muito melhor colocado diante dos demais concorrentes dentro do PSD, e esses concorrentes são o ex-governador João Raimundo Colombo, de Lages, e o ex-prefeito de Blumenau, o Napoleão. Então, gente, diante dessas decisões, precisa ainda ter uma conjuminação interna no partido apontando a candidatura do João, e eles têm que estar muito cercados dessa certeza. E além disso, não somente dentro do partido, mas também tudo o que orbita no entorno da política, com acertos entre outros grandes partidos. E aí eu digo para vocês, vamos ver aqui os partidos que podem cercar João Rodrigues. Tem o PP, tem o PSDB, tem o Podemos, tem o União Brasil, e as coisas, se derem esse ajuste, e João estiver muito bem cercado com essa certeza de uma candidatura robusta para o governo do estado de Santa Catarina, ele vai renunciar à prefeitura de Chapecó. No próximo dia 25 ele comunicaria essa decisão, ou comunicará essa decisão, 25 agora de março, porque ele vai concorrer a uma eleição ao governo sem saber o que vai acontecer lá na frente. E ele perde, então, a gestão do município de Chapecó, e que ele está realmente fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Chapecó. Qualquer dia desses eu vou trazer um balanço das ações de João Rodrigues na cidade de Chapecó, que é de causar inveja a muitos gestores municipais. Tem gente que não gosta que a gente fale de João Rodrigues, mas essa é uma grande realidade. Então, a desincompatibilização dele pode ocorrer diante dessas situações. Então vocês imaginem as conversações que estão agora ocorrendo diante desta eminência, porque não é uma decisão fácil.
Caso contrário, ele chuta o balde e a cidade de Chapecó fica sob o seu domínio até o final da gestão de prefeito, e ele ficaria então disponível a uma reeleição mais à frente e quem sabe depois ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Mas sabe aquela história do cavalo encilhado, quando passa, e João Rodrigues está numa fase muito boa politicamente, está visível a situação dele no estado e também no Brasil, e ele hoje está realmente em condições de ser eleito governador de Santa Catarina, sim. Então essas coisas precisam ser muito bem avaliadas. Agora, nessas conversações internas dentro do PSD, é preciso que se convença o Napoleão Bernardes e que se convença o próprio João Raimundo Colombo a abrir mão dessa candidatura e, obviamente, apoiar João Rodrigues. É uma coisa que eu não sei se será muito fácil, essa compreensão por parte de Raimundo Colombo, que gostaria de levar à convenção do partido esta decisão. E, obviamente, João Rodrigues não gostaria de renunciar ao município e esperar por uma convenção mais à frente e ainda, de repente, ser derrotado nesta convenção e entre outras coisas que podem ocorrer. Ele quer a garantia desde já como pré-candidato único do PSD. Então, as conversações serão intensas, serão realmente de desgastar. E se não houver entendimento, a gente já sabe o que ele vai fazer. Permanece como prefeito. Como ficaria, então, Raimundo Colombo nesse cenário aqui em Santa Catarina e como ficaria o interesse dele? Eu quero lembrar ainda que existe uma predisposição de, se João Rodrigues for o pré-candidato pelo PSD, estaria buscando pelo União Brasil, o Jean Loureiro, que é o prefeito de Florianópolis, que também está numa decisão difícil, ele precisa também renunciar à capital, e traria dentro dessa possibilidade, e que agora está rediscutindo a sua situação, o empresário da Havan, né, para que se decida ainda o que vai acontecer. Aí então, o velho da Havan, ele ficou de tomar uma decisão nesta sexta-feira, dia 18, haveria uma coletiva à imprensa neste momento, nesta manhã. Ele então deixou para mais à frente essa situação toda para que conversem um pouquinho mais. Pois o Luciano Hang, ele tinha a possibilidade de se filiar a vários partidos, entre eles o Podemos, foi convidado pelo MDB, pelo PSDB, pelo PP, o presidente da República convidou ele para ser também candidato ao Senado pelo PL, e nessa confusão de convites, ele acabou postergando pela segunda vez a decisão. Então deixou um pouquinho mais à frente a sua decisão, e existe então essa perspectiva, concluindo a questão do João Rodrigues e o Jean Loureiro, com o Luciano Hang, ele sendo então o terceiro na majoritária como candidato ao Senado pelo PP. João Rodrigues pelo PSD, né? O União Brasil traria Jean Loureiro e o PP daria então, na contribuição da majoritária, o nome do empresário Luciano Hang. E aí formariam uma grande união, né? E teríamos aí então uma tríplice aliança, basicamente, com a conjuminação de outros partidos. Viria então, claro, União Brasil, o Podemos, o PSDB, que é uma possibilidade, e uma gama de outros partidos menores agregando esta coligação. Aí, claro, ficaria bem robusta esta composição e com grandes chances de João Rodrigues ser eleito o governo do estado de Santa Catarina, o governador do estado de Santa Catarina. E aí, então, nessa situação toda, ainda voltando à questão de João Raimundo Colombo, ele não sei onde se colocaria diante disso tudo, né? Porque ele perderia a chance de ser candidato ao governo, perderia a chance de ser candidato ao Senado, e se for candidato a deputado federal, que talvez sobre essa situação para Raimundo Colombo, diante de todas essas conversações,
ele teria um embate político justamente com Carmen Zanotto, que é a deputada federal, que vai buscar provavelmente a reeleição, a deputada aqui pela Serra Catarinense, e bateria de frente os dois aqui. Então, seria uma situação extremamente de conversação. Não sei onde tudo isso pode chegar, mas dentro da política, obviamente, a conversa, o diálogo, essas questões são as principais para se chegar a uma conclusão dentro de algumas questões. Então, João precisa ter toda esta sustentação e não pode esperar a convenção do partido para tomar essa decisão. É um cenário que se ventila, então, nesse sentido, repito a vocês, João ao governo, Jean Loureiro como vice pela União Brasil e Luciano Hang pelo PP, juntando, então, esses partidos todos para fazer frente à política de Santa Catarina. No próximo bloco, obviamente, a minha história recai a situação do PMDB, de Carlos Moisés, entre outros assuntos. E para fecharmos esse bloco, só uma notinha, o colega jornalista, apresentador Mário Mota, do NSC, do Jornal do Almoço, deixou a apresentação do jornal, inclusive deixou a televisão e vai concorrer a deputado estadual. Só não sei ainda por qual partido, mas está aí o nosso amigo Mário Mota, jornalista aos 70 anos de idade, buscando espaço na política. É aí um registro, tá bom? Depois do intervalo, eu trago mais novidades desse campo político. Até já! Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Muito bem, amigos, chegamos à segunda parte do nosso tema livre e hoje todo ele dedicado basicamente à questão política. Citei o nome do governador Carlos Moisés e não cheguei a comentar muito sobre a decisão dele de ter se filiado ao Republicanos há poucos dias. E eu entendo que ele acabou cometendo um equívoco, um erro estratégico na sua escolha pelo Republicanos. E explico por quê. Acho que até teve um pouquinho ainda da inexperiência de Carlos Moisés ao tomar essa decisão, sem muito alarde, uma coisa muito quietinha, indo a Brasília junto ao presidente do partido, do Republicanos, e apenas uma notinha ou outra acabou sendo divulgada. Bom, a partir dessa decisão dele, Carlos Moisés acabou tendo a desconfiança de todos os demais que estavam apoiando, entre eles os grandes, o MDB, que o convidou para ser o pré-candidato dentro do MDB, e aí poderiam conciliar com outros partidos para compor a chapa majoritária. Perdeu essa possibilidade, então, dentro do MDB e tinha apoio de próprias pessoas da ala governista, pessoas como o Heron, que realmente o Heron Giordani,
que foi um dos grandes articuladores do governo de Carlos Moisés. Ele contribuiu demais, inclusive, para a aglutinação da base parlamentar dentro da Alesc e apoiar Carlos Moisés. Então, perde aí o Carlos Moisés com essa decisão, um de seus grandes líderes, porque Heron Giordani acaba de dizer que vai deixar o governo, e a justificativa dele é que também vai concorrer a algum cargo eletivo, não se sabe a quê, se é deputado estadual, deputado federal, ou vai compor alguma chapa majoritária dentro do estado de Santa Catarina. Às vezes a gente fica pensando que foi mais uma justificativa para deixar o governo, para não expor demais o descontentamento de Heron Giordani, que foi o principal articulador do governo Carlos Moisés, o braço direito e esquerdo de Carlos Moisés em toda essa grande situação negativa em que o governador viveu nos últimos meses passados, né? Com impeachment, com perigo de perder o cargo, e a própria imagem do governador estava muito desgastada, e ele acabou recuperando nesse último ano, exatamente pelo trabalho de Heron Giordani. Então houve uma desconfiança dos apoiadores, e ele, com esse partido pequeno, os grandes obviamente não vão se submeter aos, digamos assim, às decisões de Carlos Moisés via republicanos. Então o MDB já se afastou, já indicou que vai ter a própria candidatura, estão ainda ligados ao prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Não se sabe se essa densidade vai se fortalecer em torno do nome do prefeito de Jaraguá, parece que as coisas não estão muito bem de acordo. O MDB está perdendo uma grande liderança, que é o senador Dário Berger, que é das antigas, né? Está provavelmente entrando no PSB para ser candidato, o Partido Socialista Brasileiro, para ser candidato ao governo por outra sigla. E Dário Berger queria ser candidato pelo MDB, mas ele ainda não assinou a sua ficha no PSB, e há uma conversação para que ele retorne ao MDB, às fileiras do MDB, e seja ele, então, o pré-candidato ao governo pelo MDB. Enfim, está uma confusão grande nessas decisões, e eles precisam tomar essas decisões tudo até o dia 2 de abril agora, e o tempo está voando nessa questão. Então, voltando à situação de Carlos Moisés, pelo Republicanos, ele perdeu muito apoio, perdeu realmente essa valorização desses apoiadores ligados à Assembleia Legislativa, está afastando essas pessoas. O próprio Podemos, que estava também com ele, está se afastando. O presidente Camilo Martins, inclusive, está reavaliando esse apoio a Carlos Moisés depois da decisão dele. E só lembrando, ele teve convites do MDB, do PP, do Podemos e até do PSDB, todos grandes partidos, para ser candidato à reeleição dentro dessas grandes siglas. E ele ignorou todos esses pedidos e foi lá para o Republicanos, um partido nanico, e não se sabe por que Carlos Moisés tomou essa decisão tão radical, e as coisas agora estão complicando para o lado dele. E, além disso, começam a surgir outras complicações, inclusive nestes dias que ele esteve em Brasília, assinando a sua ficha ao Republicanos, ocorreu uma denúncia de que ele usou um avião, né, que era usado e que é usado para atender a pacientes ou casos graves dentro do governo do estado de Santa Catarina, e que ele teria ido, então, a Brasília tratar da filiação e prejudicando o socorro de uma criança no estado de Santa Catarina. É o que está rendendo este assunto em Santa Catarina. Já estão pedindo investigação para ver quantas vezes Carlos Moisés utilizou-se do avião para socorro de pessoas dentro do estado. E eu lembro muito bem quando ele assumiu o governo e decidiu vender dois aviões do governo, e pensei para mim, poxa, por que esse homem não fica com pelo menos um avião? Porque ele vai precisar se deslocar pelo estado, vai se deslocar pelo Brasil, e falou que iria com avião de carreira. Mas não é o que está acontecendo, ele não está utilizando o avião de carreira, está utilizando helicóptero, está usando esses aviões que são exatamente para atender casos de pessoas enfermas na cidade, no estado de Santa Catarina e tudo mais, e agora querem uma investigação mais ampla para ver quantas vezes ele utilizou esse tipo de aeronave, e as coisas estão realmente complicando a vida de Carlos Moisés, e em tempos de política pode parecer pequeno esse assunto, mas rende demais no campo político.
Ele, obviamente, já lançou nota dizendo que foi fake news, que isso é uma grande mentira e que as coisas não são bem assim, que o avião é pré-agendado, as pessoas agendam o avião. Aí como é que a gente vai imaginar uma pessoa na área da saúde vai agendar quando precisa de uma transferência urgente? É complicado. Então, ele está sofrendo para se explicar nessa questão. Voltando à questão do MDB, eu estou dizendo que estava sem rumo o MDB, não se sabe exatamente como é que vai ficar, se Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá, será o candidato, com essa situação de Dário Berger indo para o partido de Cláudio Vinhati, para o PSB, para ser pré-candidato lá. Dizem que está tudo acertado já com o PSB e que Dário Berger estaria deixando a história do MDB de toda a vida dele. Já nas questões mais locais, eu quero lembrar aqui que nós temos mais um pré-candidato na cidade de Lages, é o médico Fernando Coruja, pelo PDT. Ele foi convidado, mas diante deste quadro sucessório, ele provavelmente deva integrar aí a grande frente de esquerda que junta o PT, o PSOL, o PCdoB, entre outros partidos de esquerda, porque Fernando Coruja ele está realmente bastante distante. Eu não estou vendo ele na movimentação política. Praticamente o nome dele não se comenta no hall dos formadores de opinião no campo político. E a gente já não sabe mais qual a condição de Fernando Coruja, se ele ainda é pré-candidato, se ele vai manter a candidatura, se ele vai simplesmente integrar essa grande frente de esquerda juntamente com o PT, se ele vai ser um vice do PT, né? Eu não sei como as coisas vão se ajustar. A gente sabe que essa base da esquerda terá um candidato, né, provavelmente ligado ao PT, e, se não me engano, é o petista, ex-prefeito de Blumenau, também o Décio Lima, e seria ele o candidato ao governo por essa junção de partidos de esquerda, e aí então não se sabe onde se enquadraria Fernando Coruja neste novo cenário. E a gente ainda vai se perguntando mais localmente, que é uma grande pergunta que praticamente a gente não quer se calar, quem basicamente o prefeito Antônio Seron vai apoiar nessas eleições, se ele estará ao lado de Raimundo Colombo, numa possibilidade dele ser o pré-candidato ao governo, se ele vai se manter ao lado de Carlos Moisés, porque a gente sabe que houve todo um ajuste diante do Plano 1000 e já está em execução, os recursos estão sendo despejados na cidade de Lages e é uma situação extrema realmente, uma decisão nesse ponto, você ter um parceiro, um amigo de história dentro do PSD e você de repente ter que virar as costas para ele ou de repente virar as costas para o governador que também lhe estendeu a mão. Olha, a política realmente coloca as pessoas em situações extremamente constrangedoras. Mas o político normalmente tem uma cara de pau daquelas enormes, né? Ele toma uma decisão com uma naturalidade e parece-me que as coisas deverão ser mais ou menos por aí. Isso não só se referindo a Seron, mas a qualquer político deste cenário nacional. Qualquer um, a hora que chegou a melhor oportunidade, ele monta naquele cavalo, né, meu amigo, e sai troteando e não quer nem saber de olhar para trás. O importante é aquele cavalo alado que ele acabou usando para o momento propício. É mais ou menos isso, então, esse panorama político de Santa Catarina, regional e também alguma coisa de Lages que a gente colocou a vocês neste programa e eu quero ainda trazer mais novidades no campo político assim que elas forem acontecendo, porque nesse final de março as coisas vão esquentar e muito. Tá bom? Um abraço, meu amigo Céu, e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre. Até lá! Meu nome é Paulo Facina, eu sou atual presidente do Lages Sauna Clube, localizado no coração do bairro Coral há mais de 55 anos. Trata-se de um ambiente familiar. Dispomos de sauna seca e a vapor, área de descanso, sala de jogos, academia, lanchonete,
cancha de bocha com churrasqueira e um salão de festa completo para 150 pessoas. Eu sou Ori, sou sócio do Sauna Clube Lages Coral há mais de 40 anos. Um local onde a gente pode realmente, no final do dia, tomar o seu banho, fazer sua barba e descansar. Convido vocês a vir conhecer o Sauna Clube Lages Coral. Bom, eu já sou sócio aqui desde 1980 e desde esse período para cá a gente frequenta porque o Lages Sauna Clube é um clube tradicional e um clube bom de frequentar. Convidamos a todos a vir conhecer o nosso clube. Eu sou frequentador do Lages Sauna Clube há mais de 15 anos e venho convidar vocês a fazer parte do nosso seleto grupo, participar do nosso clube Lages Sauna Clube, um excelente clube. Eu faço parte do Lages Sauna Clube desde os meus 12 anos de idade e eu fico muito feliz em convidar a todos que venham participar desse clube, venham conhecer o nosso clube, porque para quem acostuma e gosta de fazer uma boa sauna, aqui é o nosso local. Sou Assis de Souza, massoterapeuta aqui na sauna há mais de 23 anos. Vem fazer aquele banho gostoso, aquela sauna e uma massagem relaxante ou também terapêutica para dores. Oi, meu nome é Rose, sou a recepcionista do Lages Sauna Clube. Venha nos visitar, estaremos à sua espera. Lages Sauna Clube, no coração do bairro Coral.